Olá, sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonas do Cabana do Mistério. Estou aqui comigo o meu amigo Elias Nader. E também conosco aqui na parte do som, na parte da edição, nosso mano, nosso brother, mano. Salve, salve galera, e aí, tudo bem? Pessoal, para começar o nosso podcast de hoje, eu tenho para vocês uma dúvida. Mas é uma pergunta assim muito interessante, cara. Afinal, quem são eles? Quem são eles? Afinal, essa é a maior dúvida de todas. E quem são eles? Quem são eles? É a pergunta que você se faz, ô Abdala. Todos os dias, a minha pergunta não é essa, a minha pergunta sabe o que era, eu vou complementar a sua. Qual que é? O que eles querem, pô. E aí, mas o episódio de hoje ele tem alguma coisa a ver com afinal quem são eles? Ah, todos os episódios tem, né, cara? Acho que todos, né? Tem a ver com quem são eles, né? Ah, Tô cara. curioso aí, eu tô sabendo um pouco sobre o episódio de hoje. Então, hoje o episódio é sobre um famoso explorador inglês, que ele foi muito importante para a história. E ele influenciou muitos outros exploradores amadores, né, a seguirem na área. O nome dele é Coronel Percy Fawcett. A história dele é fantástica, né? Tem muito mistério, tem muito absurdo, tem muito Misticismo. tem muito misticismo. E também tem muita coisa que parece que eu não consigo explicar. Se é, no caso, apenas charlatanismo. Tem muita gente que se aproveitou, sim, né, das histórias dele. E, cara, assim, a história dele, se você for observar, ele é considerado o verdadeiro Indiana Jones, sabe? O Coronel Fawcett, ele era amigo do Conan Doyle. Sabe quem é Conan Doyle? Conan Doyle, Você gosta do Conan Doyle? esse coronel, ele é brasileiro. Não, Coronel é inglês. Não, ele é inglês. Percy Fawcett. O Conan Doyle, ele é tão amigo do Fawcett que ele fez escreveu um livro sobre o Coronel Fawcett. Caramba. Vou até lembrar aqui. Conan Doyle é de 1800, é isso? Conan Doyle é contemporâneo. Tanto é que o Conan Doyle, ele foi amigo do Houdini também. Sim. Olha que fantástico. Ele era mago, né, o Dini? O Houdini, mago não, ele era... Tem um nome Mágico. específico para quem faz truques. Magia de palco. Magia de palco, né? Acho que show falar que ele é business. mago para um mago de verdade, o cara acho que vai ficar até pé da vida, assim. Acho que é até ofensivo, né? O nome do livro, ele significa The Adventures of Professor Challenger, que é uma obra clássica do Doyle também, né? E é em homenagem ao Percy Fawcett. E até o próprio Indiana Jones também é um símbolo, né? O chapeuzinho, o cachimbinho, é uma simbologia de um homem que era como ele. É bem forçado, né, porque... Então, pessoal, continuando a história, antes podemos comentar sobre o Percy Fawcett. Cara, a história dele começa em 1893, que ele já estava no Sri Lanka, né? Ele vivia naquela região de Trincomalee, né, no Sri Lanka. E ele já era apaixonado por arqueologia, vocês sabiam? E ele costumava passear muito pela selva, caminhar muito. Para conhecer a região mesmo, ele gostava de fazer o que nós hoje chamamos de trekking, né? ele passeava muito Mas pela região. antes de você falar sobre isso, Abdala, pro pessoal que não entende, o que ele fazia da vida? Então, ele servia para o exército inglês, né? Naquela época havia colonização também inglesa na região, então, de todo o Oriente, algumas regiões também da África e da Ásia, né? E no caso, o Sri Lanka é parte disso. Essa é a melhor época para ser um explorador, né? 1800, a gente já havia comentado uns tempos atrás, né? Que é a época que o pessoal mais... A arqueologia evoluiu muito ali naquela época, né? Ela é a melhor, Claramente. ela é a melhor época para saquear as coisas e você não poder... Nós temos que ressaltar também ligado? o mal que a Inglaterra e os países europeus fizeram com aquelas regiões. Foi Claro que absurdo. foi, cara. Foi ridículo mesmo. Tem ídolo de grandes culturas africanas, culturas asiáticas. Tá entendendo? Que tipo, os caras, você acha que eles vão devolver? Eles deveriam devolver. Mas, cara, saque, né? É Por Egito exemplo, mesmo, cara. Então, sim. E no caso, tem muito caso de vários autores importantes, como Champollion, que ajudou a traduzir os textos egípcios. Até porque também, mais ou menos em 1800 e pouco, nós nem conhecíamos ainda a Esfinge ainda estava enterrada. Olha que fantástico. E Mas, ele, enfim, ele era arqueólogo também, né? Paleontólogo. Não. tudo, né? Ele era um arqueólogo apenas amador. Ah, entendi. Amador. Ele só é interessado em passear, em curtir o rolê. Hoje tá mais difícil, né, cara? Você tem que se formar, fazer um Até monte de coisa. ter agora é dinheiro, uma merda. pô. Agora nem tem como ser mais. Não, os antigos filósofos, eles não fizeram filosofia, né? Tinha um curso lá, filosofia, né? Enfim, aí o que acontece? Olha que interessante, né? Teve uma situação na qual ele estava de boa, continuando a brisa, dando um rolezinho. Aí deu uma tempestade lá, muito forte a tempestade. E ele teve que ficar, teve que se recobertar naquela região ali e ficar
escondido. Até que quando ele começou a fugir da região, ele encontrou uma rocha que havia várias escrituras antigas com inscrições estranhas, e ele não conhecia de nenhuma região. E ele já era um cara que tinha interesse em história e tal, em arqueologia. E aí ele levou essa escritura para um monge da região do Sri Lanka, né? E o monge falou que aquela escrita ela era muito antiga e ela era usada por um povo específico. Mas são monges budistas específicos da região de Ashoka. Eles eram Ashokas. E no caso, depois pegaram essas inscrições, descobriram que poucas pessoas sabem ler esse texto até hoje. É um texto realmente muito, muito antigo. Ninguém sabe de onde foi para essa rocha que ele encontrou no Sri Lanka. Mas é real mesmo. Real. Essa rocha é uma rocha que não tem como ele remover. Ele só copiou as rochas e pegou. E é interessante isso, né? E daí, a partir disso, ele começou a ter interesse em esoterismo e etc, né? Então, ele começou a pesquisar sobre civilizações perdidas. E naquela época, ali, em 1900 e tal, o nível de exploração estava absurdo. Vocês sabem muito bem disso, né? Indiana Jones e etc. Eram caras... O filme vem do hype, né? Na verdade, todas as histórias praticamente do Indiana Jones, se você parar pra analisar, sempre é dessa época, são dessas épocas. Tipo, o início do século, pelo menos o que eu vejo, né? Eu não acompanhei muito Indiana Jones, não foi minha vibe era mais Star Wars, né? 1890, 1900 ali, quase década de 10, até por aí vai. Sempre é 1890 pra cima ali, entendeu? E o que é interessante sobre ele é que é o seguinte, a partir desses momentos que ele começou a ter esse contato com o esoterismo, etc., ele começou também lá para 1906 até 1922, mais ou menos, ele fez várias expedições pelo Brasil e pela América. Então foi aí que ele começou a ficar um cara importante, porque ele tinha que fazer serviços aqui militares, não serviços próprios. E aqui ele teve contato com muita coisa interessante. Foi numa dessas expedições que ele foi orientado, ele foi meio patrocinado para fazer várias expedições. a expedição lá, acho que da Amazonas até atravessar a Colômbia, Bolívia. Então, por que isso? Ele tinha feito 8 já, né? Por que isso? Porque ele era um cara muito relevante na época. Porque ele ia para qualquer lugar, ele ia para qualquer mata. Ele era um desbravador, né? Totalmente. Ele era um cara que ele era um cara da mata mesmo. Então por isso que ele tinha muito respeito. Porque antes dele, no caso dele aqui no Brasil, ele já tinha viajado o mundo inteiro, ele tinha entrado em várias matas absurdas e na América inteira. Tanto é que ele ajudou a determinar algumas fronteiras entre Brasil e Bolívia na época. Poderia ter conhecido o Thor Heyerdahl, né? O Thor Heyerdahl mais ou menos não, uns sim, 40. Mas o Thor deve conhecer ele, dois caras que tinham um puta no espírito. Porque isso aí foi em 1905, né? Uhum. Ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele tá aqui no Brasil, ele vai para a Primeira Guerra Mundial, ele vai para a Primeira Guerra Mundial e ele volta, sai da Primeira Guerra Mundial e volta pro Brasil. Não sei se ele termina de ficar todo o tempo lá na Primeira Guerra Mundial, ele volta para a Primeira Guerra Mundial. O que é legal é que ele já tinha uma vertente mais esotérica e tal. Só abrir um parênteses, eu estou usando o livro como fonte. É um livro de um autor que eu adoro, que eu amo muito, que é o David Hatcher Childress. O livro que eu estou usando aqui é o Cidades Perdidas e Antigos Mistérios da América do Sul. Repete de novo, por favor, Abdal. Cidades Perdidas e Antigos Mistérios da América do Sul. Esse livro aqui é maravilhoso, do David Childress. Ele tem vários, ele tem também sobre algumas regiões ele tem algumas regiões também, ele viajou a Polinésia, ele viajou ao Tibete, e tem vários livros interessantíssimos. Tibete. Entendeu? Ele tem viagem ao Oriente, tem viagem à Ásia, tem viagens à África. E eu tenho aqui o livro, depois eu mostro pra vocês aqui. Corrigindo aquela hora, é 1914, 14, né? 14. Mais ou menos no meio do ano ali, né? Continua a história. Além desse autor, nós podemos usar também o livro do Eric von Däniken, O Grande Enigma e Semeadura e Cosmo. Ele também tem outros livros que falam sobre outras coisas, né, como o clássico Eram os Deuses Astronautas, só que não tem nada a ver com Fawcett de agora. Continuando, em 1911, o Fawcett já estava muito fã sobre Cidades Perdidas, etc, né? Na época tinha aquele afloramento sobre Agartha, Mu. Isso tudo era trazido lá da teosofia de Blavatsky, etc. De Horwich também, que viajou aquela região. Em uma conferência dele, em 1911, ele escreveu O Mundo Perdido, que ele supostamente acredita, que ele ficava na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Ele também relatou uma coisa muito legal, cara. Ele relatou que ele encontrou pegadas gigantes na floresta. E criaturas pré-históricas. Nessa região foi aqui, né? Cara, aí eu fiquei assim,
What the fuck? Mas eram pegadas fossilizadas, né? Não, não diz, mas provavelmente Fossilizado. eram pegadas já recentes. Sim. E não tem como fossilizar assim de uma forma. Sim, porque não deixou bem explícito, né? Entendeu? Eu vi uma vez, eu não lembro em que lugar que era do mundo, mas que os caras encontraram 2 pegadas gigantescas, né? E aí descobriram que eram antigas, só que não eram reais. Eram os antigos que moravam lá, eles fizeram aquelas pegadas para poder assustar quem Olha que fosse legal. roubar lá. O cara vê a pegada gigante e pensa que talvez teria um gigante ali. Um monstro Mas ali, isso né? isso é acabou muito... atraindo uma mística pro lugar, né? E Tipo, então, assim, aí depois claro, descobriram claro. que não é. Mas imagina o primeiro cara que chegou lá e viu aquela pegada. Porra, Falou, absurdo, pô, né? como Absurdo, assim? absurdo. King Kong! Então, e aí no caso, vários caras admiravam muito o Fawcett. Como comentei o Conan Doyle e também o Haggard. Ele já nessa Rider época. Haggard. Já nessa época ele já tinha quantos anos? Ele nasceu mais ou menos em 1870 mais ou menos. Ah, então já era. Ele já era um tiozão, já. Já, Um tiozão. Ah, pra ser um Ele coronel também, né? Ele veio pra cá com cara tinha que ter uma história. uns 50 e poucos anos. Ah, o cara é macaco velho, então. Era tiozão. E né? na exploração, hein, cara? Olha Era só. monstro, era monstro. E aí, Tá ele bom. fazia assim. Ele saiu com 50 e poucos anos explorando o mundo aí. Então. Ah, cara, a média, de verdade, naquela época, antigamente, a média não era muito longa também de vida, né, cara? Não, até que não é tão antigamente. não, assim. não é. 1800 até que É que se a gente puxar, historicamente falando, pro Brasil, cara, tipo, a Serra do Roncador ali, a região que ele desapareceu, Barra do Garças, Cuiabá, cara, os Vilas Boas ali descobrindo algumas coisas ainda, tá entendendo? Pô, cara, os bandeirantes praticamente estavam ainda tentando achar alguma coisa. Para assim, pra pensar um pouquinho a respeito do lugar, cara, até hoje lá é um pouco inóspito. Tá entendendo? Até hoje é um pouco inóspito aquela região, tá entendendo? Assim, o turismo lá, cara, hoje em dia, é mais voltado para pessoas que realmente têm interesse no lugar. No caso, é um turismo ecológico, né, cara, você vê, Gostoso lá. cara, eu adoraria morar num lugar daquele, preservação, velho. uma Cara, eu mata- também, cara, é mano, preservado lá. Cara, eu vi um vídeo hoje. No caso, a agropecuária devastou muita coisa ali. Sim, você vê, Então, você olha de cima assim, não você é vê. tão preservado. Não, ainda não é. Você vê, quando você tá vendo tipo, de um drone, assim, uma coisa, umas fotos, você vê nitidamente, cara, a demarcação de terras, tá ligado? Soja, gado. sim. Mas eu vi hoje um vídeo, cara, eu fiquei assim, em êxtase. É uma família, tá ligado? Uma família, um senhor e uma senhora que moram lá. Cara, na boca da serra, cara. Tipo assim, você atravessa sei lá, nem 1 quilômetro, você já tá no paredão já, cara. O quintal deles, o que ele fez? Ele canalizou a nascente com madeira mesmo, esculpindo na madeira, assim, no tronco mesmo, e sai cortando o quintal dele inteiro, cara. A bica de água cai dentro do quintal, no fundo, assim. Então, ela lava a água encanada dela é aquilo. Meu sonho é tomar água numa nascente. Porra, cara. Sério, É tipo tomar assim, água de uma nascente. Ele Precisa fala, eu não muito. trocaria isso por nada, cara, no mundo. Não tem preço, tá ligado? Não tem preço na região. Verdade. Até eles falam, muitos místicos, né, que acreditam que ali é um lugar muito esotérico, muito assim. Eles falam que ali é como se são portais, tá entendendo? Embocaduras pra terra interna, tá entendendo? Sim. Vamos com calma. Aí que tá. E no caso, como o Fawcett, ele era muito conhecido já por esses caras, um dia o próprio autor, né, o Haggard, deu pra ele uma estatueta. Que essa estatueta, Quem foi? o Esse? Rider Haggard. Ele foi um escritor, né? Era um Que escreveu relevante. Tarzan, né? Então. Cara relevante. E essa estatueta ele recebeu de um cônsul, de um cara importante da Inglaterra, um cônsul britânico, que supostamente colheu essa estatueta nas terras brasileiras, em uma civilização perdida no meio do Brasil. Tipo, o cara já tinha vindo aqui antes. Aí vai ver a história. Isso em 1913. Quando esse cara deu pro Fawcett a estatueta, o Fawcett, né, teve um orgasmo, né? Porque falou, porra, agora, nossa, realmente tem uma terra no Brasil ali. Brasil ainda, né? Entendeu? Aí eu não sei se até se é a má intenção do próprio cônsul, né? Quando eu pensei. Por quê? Porque depois de um tempo, o Fawcett, talvez ele era um pouco... Ganancioso? Não, ganancioso não. Ele era muito empolgado. Sabe aquela expressão segura um pouco a barra? Segura aí. Ele não sabe? mede esforço pra fazer o que ele tem que fazer, E, descobrir às o que vezes, tem que fazer. aí às vezes ele começou a entrar em teorias que não são bem fundamentadas. Então, ele pegou essa estatueta que tinha algumas escrituras e tal, que era feita de uma rocha que ninguém conhece, e ele começou e chamou um grupo de sensitivos e falou, eu quero que vocês me ajudem a determinar de onde que vem essa estatueta. Sensitivos, não chamam um físico. Ah, sensitivo? Médiums. Putz, Ele Tava pediu um pros pouquinho caras- alto naquela época. Tava muito alto. Né? Ele pediu pra esses Mas caras... isso é muito triste pra um explorador fazer isso. porque ele tava muito vindo com o roteirismo, cara. Então ele tava um pouco cego. E ele
conseguiu, pediu para esses caras, né, ajudarem ele, e disseram que essa região pertencia à Atlântida, que essa estátua era da Atlântida. Daí o que acontece? O Fawcett começou a pensar o seguinte, que essa região, onde supostamente está esse povo, essa civilização, pertence à Atlântida. Cara, ele inculcou com isso, né, cara? É. Ele colocou na cabeça que tinha que ser Atlântida pra ele. Que é a cidade Z, Ele né? acreditou nos caras, né? Falaram pra ele, ó, é Atlântida, você vai lá, entendeu? Você vai achar, fazer uma grande descoberta. Possivelmente, sabe como que é britânico, europeu, né? O branco vai lá, descobre, a gente vai lá, invade e rouba, entendeu? Eu tenho certeza que pensava isso, cara. Então, Que fizeram isso todo mundo, cara. Todos Sempre os povos, pensou. sempre fizeram. Fazem até hoje, né? Sim, sim. então, Opa! e assim, Crítica cara, social. E assim, cara, o que é interessante sobre isso é que foi provado que essa estatueta não é da região De Atlântida. de Atlântida, né? Meio Eu acho que óbvio. era bem óbvio, né? Meio óbvio, né? Aí eu vou citar aqui, ó, o que o David Childress, que é um cara que tem embasamento, ele cita, ó, aqui ele fala na página 319 do livro dele. Infelizmente, como o leitor já deve ter percebido, muitas das teorias e hipóteses de Fawcett não tinham fundamento. A despeito da opinião contrária dos sensitivos, a imagem era proveniente da região mediterrânea, por volta de 400 a.C. Conforme o autor Barry Fell, que foi capaz de traduzir e decifrar as inscrições do passado, a estatueta de pedra balsática, né, Balsático. de 10 centímetros de comprimento, teria sido feita em ou nas proximidades de Helicanarso, antes do helenismo. Já explico para vocês o que é isso. Suméria? Não. Remonta aos gregos. A estátua descreve um sacerdote de Baal, né? Baal. Templo dedicado a Hércules, Mergard, filho de Baal e Tanita. Então nem brasileiro. O idioma É. que era supostamente estranho, ele era o dialeto hitita minoano. Hitita ficava na Anatólia, ali um pouquinho perto da Mongólia e da Rússia, né? Caraca. E o minoano, ele é numa região da Europa, se não me engano. Segundo Fel, a inscrição diz em duas partes: para pedir aos deuses uma bênção para o futuro, invoque Mergard e, 3 pontinhos, ofereça-lhe um presente. Essa linguagem aqui, até o que eu li aqui, pode ser que vocês não tenham entendido. Mas a estatueta, ela está escrita em uma linguagem que é estranha, entre aspas, porque aquela região ali, ela tinha muita troca de mercadoria. Então eles tinham que criar, naquela época, línguas misturadas, misturar duas línguas. Então no caso aqui misturou o hitita com o minoano, né, para se comunicarem. O português com o espanhol. Por exemplo, para se comunicarem. Sim. Então assim, ó, Portunhol. aqui no caso, não é esculachando Fawcett, Uhum. mas esse ponto ele já foi meio que, puta, ele errou, sabe? Já cai por terra já. Pelo menos isso, mas tem coisa que ele viu sim que é real. Vocês conseguem compreender isso? Sim, sim. Sim. Agora vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. No caso, então essa estatueta nem era brasileira e não tinha nada a ver com o Brasil. E o cara só achou que era brasileira porque o cara, no caso, pensou, né? Aquele lugar estranho lá deve ser do Brasil, né? Porque, porra, Então, com que base que ele. Da onde que ele tirou que é do Brasil? Não tem Então, nada, né, que diz que é do Brasil. Temos 3 vertentes aí, né? Então, tem, A primeira que você fala que a história real que ele ganhou lá no consulado. Então, mas calma, até a história que ele ganhou dá abertura para várias coisas. Por exemplo, esse objeto ele pode ser sim do Mediterrâneo e ser ter sido encontrado naquela região da América, Ah, sim. ou ele é só Que é do um Mediterrâneo absurdo também, e o né? cara é mal intencionado e trouxe para ele. Você vai lá, né? descobre lá, pra depois você desbrava lá e a gente vai lá depois. Mas que de qualquer forma, isso são duas coisas absurdas também, né? tem mais uma. Aquilo lá sair da onde é de verdade ir pro Brasil, né? Porra, Tem mais uma. vamos lá, né? E a segunda é que o cara te dá um negócio sem saber de onde que é. E aí, querendo ou não, ele acertou. E temos É até- um negócio legal até, valeu a pena, né? O presente. Tem mais uma loucura ainda, ó. Seguinte, 3 vertentes. A primeira, que o ídolo foi dado pelo consulado. Encontrado lá, não sabe aonde, lá, e tá na mão do cara. Intencionalmente ou não. Segunda, que você falou tudo mais, né, que é E foi realmente encontrado naquela Isso, região foi mesmo de lá. do Mediterrâneo e não tem nada a ver com a América. Pode ser uma coisa criada simplesmente pra ele ir lá e tudo mais, manipular. E tem a terceira, tá entendendo? Que é essa possibilidade que alguns místicos dizem que ele foi instruído a quem deu pra ele, que foi o escritor do Tarzan, qual é o nome dele mesmo? Rider Haggard. Ele foi instruído por forças externas a entregar essa estatueta pra ele
Segundo algumas religiões, que calma. diz na estatueta diz que é pra pedir bênção, né? No caso. Não fala nada sobre o que está escrito. O que a estatueta, ela é um mapa. Mas como que ela é um mapa? Ela meio que leva. Não sei se vocês viram essa teoria de algumas religiões. Então o que acontece? Porque envolve muitos mistérios e tudo mais. Mas o que eles dizem é o quê? Que essa estatueta, ela guiava Fawcett. Por isso que ela foi entregue para ele. Por mãos de uma pessoa que foi instruída por outro. E essa teoria veio dos... dessa parte mais holística, essa parte mais mística que vai agregar o roncador mais tarde, entendeu? Sim. Que acontece nos dias de hoje. Sim. E assim, essa estatueta, ela tinha poderes místicos, por isso que ela foi entregue justamente para ele. Eles diziam, que esses místicos, que quando ele se adentrava no lugar, ele sempre estava com a estatueta. A fixação dele de encontrar essa cidade perdida era devido à estatueta, entendeu? Eles falavam que ela emanava essa energia para ele, segundo essas religiões, esse misticismo, que ela vibrava quando ele apontava para um determinado lugar. Então ele entendia que aquilo ali era local. Então, tipo, você andava com ela e ela meio que vibrava quando ele apontava para leste, ou sul, ou norte, entendeu? E ela meio que guiava ele. Então isso levou, isso é a parte holística, isso que levou ele até chegar aonde ele chegou, que nós vamos descobrir um pouquinho mais pra frente. O nome dela? Então, aí no caso, quando ele começou a já ter a estátua, isso foi para ele um estopim, né? Poxa, eu preciso chegar lá e eu tenho que ir lá, eu tenho que encontrar essa região, né? E um pouco antes da expedição, um chefe indígena, um chefe nativo da região, né? No caso, Napáqua, é o nome da tribo, que ficava entre o rio Xingu e o rio Tabatinga, né? Esse cara, ele começou a falar assim, ó, ele falou o seguinte pro Fawcett, né? Que ele conhecia uma cidade com templos e cerimônias estranhas, no meio da selva. Esse índio, ele era qual tribo mesmo? Napáqua. Que era ali na região do Chavante, aquelas coisas ali, no né? rio Xingu, ali. Ah, entendi, na região do Chavante. E aí a tribo dele conhecia essa região como as casas iluminadas pelas estrelas, que nunca se apagavam. Isso casa, como eu estava pensando aqui, isso casa quando Getúlio, em 1940, passa sobrevoando. É isso mesmo que eu queria comentar com você. Ah, caralho. Getúlio Vargas, na década de 40, isso já depois, muitos anos depois, na década de 40, ele sobrevoando sobre a região do Xingu, junto com o pessoal do governo, da época Vargas, ele organizou uma expedição Roncador Xingu. O que era? Era trazer desenvolvimento e criar linhas férreas, estradas ali ligando a região, né? O que acontece? Numa dessas viagens, sobrevoando, você acredita que o Getúlio Vargas, ele passa sobrevoando, ele junto com outro pessoal, e ele vê luzes numa determinada região, que é a Serra do Roncador. Ele vê várias luzes achando que é uma cidade. E isso não é balela, tá descrito em alguns relatos que ele fala, os textos dele lá. O que acontece? Ele fala, não, ele tem uma cidade. E ele manda essa expedição, depois de 1940, para essa região onde ele encontra essas luzes. Só que o que acontece? Quando ele chega lá, caralho, viado, não tem luz na floresta não, mano. Não tem nada, não tem nem cidade. Tipo, isso que eu fico, tá ligado? Que isso me arrepia, mano. Porque, tipo assim, pô, o cara passou de avião e viu um monte... Não tem nada ali. Pô, eu vi um monte de luzes e os índios, eles falam o quê? Que é a cidade das estrelas? Ó... Não, deixa eu fazer uma pergunta. Até hoje, então, o local, ele não é habitado? Não, hoje calma. Hoje tem, cara, hoje tem. O que acontece é que na época não tinha desenvolvimento daquela região. Sim. E engraçado que depois que Getúlio Vargas viu essas luzes, que começou o desenvolvimento gradual, depois da década de 40, começou a desenvolver aquela região, entendeu? O pessoal começou a ter curiosidade sobre isso, porque pra onde ele vai, né, que é a Serra do Roncador, fica 516 quilômetros à frente de Cuiabá. Sim, então, mas aí que tá, ó. Vamos lá. Para e pensa. O nome da região, então, os índios consideravam que eram casas iluminadas pelas estrelas, que nunca se apagavam, né? Uhum. Quando o Fawcett, ele ouviu falar nisso, né? Ele escreveu no seu livro, que eu vou até citar também aqui, que o tio Deus colocou. Olha o que o Fawcett dizia. Esta não foi a primeira, nem será a última vez que ouço falar a respeito dessas luzes permanentes, encontradas em velhas casas construídas por civilizações esquecidas do passado. Conheci alguns índios do Equador que diziam iluminar suas tendas à noite com plantas luminosas, o que penso seja diferente do que estamos falando nesse momento. Existiam métodos secretos de iluminação conhecidos pelos povos antigos que pertencem em segredo até hoje. O método do aproveitamento da energia
totalmente desconhecido para nós. Esses aparelhos de aproveitamento de energia existem imagens no Antigo Egito, aquelas tubulações grandes, né? Aquelas pilhas gigantescas que falam. Então sim, há essa possibilidade de que esses povos tiveram sim algum tipo de contato com essa tecnologia, na qual eles conseguem coletar energia de alguma coisa. Não dizendo, rapidamente, nós estamos dizendo aqui que eles tinham contato com seres de fora. Nós estamos dizendo que eles tinham contato com esse tipo de tecnologia que é desconhecida para nós. Então, você quer que tá? O próprio autor, o Childress, ele fala mais uma coisa que é bem interessante, que cai um pouco por terra essa ideia de que é uma de tecnologias terrestres, né? Olha o que o Childress fala. Existe atualmente o método de aproveitamento do quartzo que utiliza fósforo disperso em seu interior. O cristal absorve, então, a luz do dia e a emite à noite. Esse seria um recurso simples, contudo engenhoso, para criar a luz que brilha por si. Uma pequena bateria de armazenagem de luz, que poderia ser colocada no topo de uma pirâmide ou de um pilar, ali permanecendo durante anos, recebendo a luz do dia e emitindo a mesma luz à noite. Os maias e os astecas, assim como os tibetanos e outras raças, se utilizaram largamente do cristal de quartzo, tendo deixado como prova maior o crânio de cristal encontrado no México. Moral da história: talvez essa energia ela veio de cristais. Esse crânio de cristal que foi encontrado no México, o que é isso? Peraí, não. Não, Eu já postei lá no Cabelo do Mistério lá, se eu tiver um pouco de curiosidade, tá nas postagens mais recentes lá. Então, né? boa ideia. Aí Foi encontrado no mundo inteiro. Cabana. O crânio foi encontrado no mundo inteiro, tá? Tem vários crânios que já foram encontrados. Então, existe então o argumento de que é possível, pelo quartzo, controlar, então no caso, a energia. Né? Rapidamente, você sabe o que tem debaixo da Terra do Roncador? A formação ali? A Serra do Roncador era de formação plutônica. Então, a formação geológica da Serra do Roncador, ela é datada de muitos milhares e milhares de anos atrás. Constam que é uma das regiões mais antigas da Terra, por ser de formação plutônica. Abdala, você sabe o que é formação plutônica? O que é uma rocha plutônica? Uma rocha que ela é magmática. O que é uma rocha magmática? É uma rocha que vem do magma. Então, o que acontece? Antes da formação terrestre, antes tudo aqui era coberto por magma. Conforme o tempo foi passando e a Terra foi esfriando, o magma ele também foi esfriando, né? Formando então, as primeiras rochas que existem, que são as rochas ígneas ou magmáticas, né? Lembrando, o resfriamento demorou milhares de anos, porque vai demorando com o tempo. O que são as plutônicas? São rochas que elas cristalizaram no interior da Terra. Algumas são, no caso, externas, né? É um outro tipo de rocha. Sim, a plutônica é quando a rocha ela começou a subir, começou a ter uma elevação, e ela teve um resfriamento muito grande em tempo muito rápido. Sim. Então ela é muito antiga, só que ela esfriou e se transformou em uma rocha, um magma. Ele não está visível, ele fica ainda abaixo da Terra. Então essa é uma rocha plutônica, uma rocha muito antiga, por sinal. Tem a plutônica e tem a extrusiva. A extrusiva é uma rocha ígnea ou magmática que está na superfície. A primeira é plutônica, né? Ela não tem, sim, então ela não tem na superfície, só... É uma rocha magmática, né? Ou no caso vulcânica, né? Ou ígnea, muito antiga, sim, que então cristalizou. Ela não tem superfície, porque não tem. Ela não é, entendi. Ela cristalizou já Correto, entendi. no fundo da Terra. Então, assim, várias regiões, né? E no caso não tem só as rochas ígneas, tem as magmáticas, ou tem as rochas sedimentares e as metamórficas, né? Tem uma pancada de rocha, entendeu? E isso tem 3 tipos de rochas, no caso, né? Que são muito interessantes. No caso da Serra do Roncador, é uma rocha ígnea, ou magmática, plutônica. É uma região muito interessante, é uma formação rochosa muito interessante ali. Ela é conhecida, na verdade, a Serra do Roncador, ela é conhecida até hoje em dia, é um santuário físico e metafísico. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês sabiam disso, mas Neil Armstrong, ele veio aqui. Você sabia disso? É um morador local lá, que ele faz meio que um turismo ecológico. Ele foi com os intérpretes, né? O Neil Armstrong, na época. E ele ficou lá, ele foi mais do lado esotérico, né? Ele foi mais pro lado esotérico. Porque, na verdade, o que atrai esse pessoal desse esoterismo todo, ufológico, místico, assim, de grandes energias, é o fato do lugar se passar no meridiano 15.
15 Sul, uma linha paralela à do Equador, ou seja, é uma linha que passa grandes cidades, locais místicos ou de grande interesse para a humanidade. Alguns locais desses, para vocês terem uma ideia, a Serra do Roncador, Cuiabá, Chapada dos Guimarães, que eu já tive o prazer e o privilégio de poder ir naquele local que é maravilhoso, a Reserva do Cabaçal, Lago Titicaca e a Planície de Nazca. É um lugar muito místico, desse lado esotérico, porque quando a gente fala sobre Percy Fawcett, é difícil a gente não falar sobre a Serra do Roncador. O que foi o interesse dele por chegar até ali, que era a cidade Z, que as pessoas ele acreditava ser Atlântida, porque tem todo esse misticismo por trás das pessoas hoje em dia. Aí você vê Neil Armstrong chegando ali para poder, contemplar. E esse rapaz, que eu pude ver o documentário dele, ele fala, né, desse guia turístico, ele fala que ele simplesmente chegou, ele não, é um homem de poucas palavras. Quando ele fazia uma trilha para subir até o topo, a única coisa que ele falou em inglês lá e traduziram para ele foi: você corre igual um menino, tá entendendo? Tipo, uma criança, né? Tipo, no bom sentido. Poucos, né? Um pouquinho, acho que um pouquinho mais, se não me engano. Ele não fala muito, ele só falou que ele, na época ele falava, os intérpretes, né? E mesmo assim ele já era um homem inquieto, ele foi mais para buscar. Ele simplesmente, depois ele falou, sentou debaixo de uma árvore, né? Ele ficou observando ele de longe, e ele olhou assim, falou com alguém, ele escutou meio que ele falando, né? E as palavras dele, né, na cabeça dele, e a pessoa, ele perguntou o que ele falou. Ele falou assim: esse lugar tem uma mística fantástica, esse lugar tem uma energia fantástica. Então, voltando lá ao nosso amigo Percy Fawcett, para vocês entenderem o que leva ele a encontrar, nós vamos chamar de Atlântida, o que ele acreditava, a cidade Z, né, essa civilização perdida. Alguns falam que é Eldorado, mas não faz sentido muito ser Eldorado, era mais para essa mística toda de ser Atlântida, entendeu? Então tem várias regiões muito interessantes, né? Que desde os bandeirantes relatam, vários povos que vieram para cá já relatam sobre isso, né? E aí o que acontece? Nós temos então o seguinte fato, né? O Percy Fawcett, ele chegou aqui no Brasil, ele já estava pesquisando sobre essa região, ele já veio para cá várias vezes, e a maior vontade dele era exatamente de no caso, conseguir encontrar essa região, saca? Aí, lá por os anos de 1920, ele startou a sua expedição, né? Isso que é interessante, né? Porque, ó, eu vou contar pra vocês aqui uma carta que ele mandou pra esposa dele. Só um parênteses, a expedição que ele iniciou em 1920 foi aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ah, tá, beleza. E aí, ó, vou contar pra vocês aqui uma carta que ele mandou pra esposa dele. Sim. E é bem interessante. E mais uma pergunta, né, só por curiosidade. Esse coronel, ele se interessou pelo Brasil por algum motivo específico? Ou pelas histórias que ele ouvia da Serra, ou coisa parecida? Ou não, ele só caiu de bandeja na Serra do Roncador? Porque antes disso, no caso, ele já veio pra cá várias vezes. Ele explorou todo o Brasil inteiro, a Bolívia, o Paraguai, o México, o Equador. Ô, louco, só os lugares fodas. Comentamos agora há pouco, ele já foi para todos esses lugares, sabe? Ele foi para vários lugares interessantes aqui da América, né? E ele sempre era um cara fascinado por esoterismo, por mistério e por arqueologia. Naquela época, vários exploradores estavam descobrindo várias coisas. Então, por exemplo, nos anos 20, as múmias foram desenterradas, várias múmias. Sim, então era a febre, né? Era a febre de quem chegava primeiro, né? Era maravilhoso, cara. A disputa para ver quem explorava primeiro. O arqueólogo conseguiu descobrir alguma coisa, sabe? As pirâmides já estavam sendo ali estudadas a ferro, em terreno, como havíamos comentado esses dias, nós estávamos conversando aqui, como deve ser a sensação de você chegar num lugar pela primeira vez. Não primeira vez, claro, existiam outras civilizações lá, mas o moderno, a primeira vez que um homem vai lá depois de muitos anos, né? Imagina a sensação? Até mais ou menos 1800 e pouco, não se conheciam a Suméria, Nínive, etc, sabe? Então assim, olha que absurdo, tudo isso foi encontrado recentemente, entre aspas, 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás. A Babilônia, por exemplo, também, não era tão bem conhecida, entendeu? É bem interessante isso. Agora eu vou citar para vocês a frase do Percy Fawcett, que ele escreveu para a mulher dele, né? A carta que ele mandou para ela. Ele falou assim para ela, um pouco antes dele sair, né? Você não precisa ficar preocupada, porque nada vai dar errado. Essas foram as últimas palavras que o coronel Fawcett escreveu para sua mulher. Ele vai até Cuiabá por um mensageiro índio. Então, no caso, o Fawcett estava completamente crédulo de que ele iria mesmo conseguir dar certo e que dá bom. É experiente, né? O cara já tinha convicção do que... Ele falou, então tô louco então. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, obviamente, algo muito
inesperado aconteceu, porque um homem com experiência que ele tinha, né? Então, Não ia acabar teoricamente, como ele mesmo disse, ia acabar bem, né? então, o que acontece é que na mata ele se perdeu. Por um bom tempo ele nunca mais foi visto. E ele tava sozinho. Não, ele tava ele, o filho dele e o melhor amigo dele, que era o Raylef Remo. Veio, O filho dele é o Jack Fawcett. Jack Fawcett. Acho que é, se não me engano. Jack O'Brien, não me lembro agora. Eu já Três vou- principais eu vou lembrar. Eles são os três principais da história, porque na verdade a expedição se constitui entre os três. Sim. Só que, em determinados pontos, alguns índios ficam assim, contratados como guias. É uma forma deles ganharem uma graninha, né? Apresentar Ah, um cara, pouco. eu acho que eu já não sei se seria Naquela grana, época- naquela entendeu? época não tinha muito isso de ganhar grana. É, não No tinha, caso, cara. Sempre teve, os índios eles sempre Não, trocavam mas, coisas. mas naquela época não era tanto ré. Era mais tipo assim, coisas que eles davam coisas pra ele, tá ligado? Tipo, Então, uma coisinha, ó, mostra pra gente aqui só isso daqui. isso, ó, leva um presentinho, uma parada de tabaco, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Aí o que acontece? Então, ó, resumindo, ele tinha todo um mistério por trás da região, ele foi atrás da região, em 1925 ele simplesmente desapareceu. O Jack Fawcett, que é o filho dele, e o Raylef, que é o cara que seguia ele, que também trabalhava com ele, né? E aí começou todo o mistério, porque alguns falam que ele chegou até a região, e outros falam que ele simplesmente desapareceu. Por que há esse comentário de que ele voltou, ou de que ele encontrou a região? Porque há vários relatos de vários homens, ou outros exploradores que foram atrás dele. Alguns falam que o encontraram mesmo, encontraram um homem branco perdido. Eu vou contar para vocês aqui alguns exemplos. Ó. A primeira indicação de que ele estava vivo foi dado já em 1927, quando tinha um engenheiro que ele estava viajando do Brasil até ali o Paraguai, até ali no Chile. E aí esse engenheiro francês, ele falou que ele estava caminhando por lá e ele encontrou um homem no meio da estrada, bem idoso, que falou que chamava Fawcett. Só que esse engenheiro francês sequer sabia a história do Fawcett. Pensou ele quis morar por lá? Na beira da estrada ele estava Legal. andando Em que ano que cigarro. foi isso? 27. 1927. 27. O Faust, ele some em 25. É. Nossa, ele perdeu a memória totalmente aí. Não, uma teoria, né? O cara estava dirigindo para a região, passando de viagem, encontrou um homem e falou assim, eu conversei com um cara, que ele era europeu, ele me disse que se chamava Fawcett. E ele falou isso para os caras lá no Chile, Às vezes ele tava vivo ainda, quem sabe, né? 27. Ele tava no Chile, Não, esse francês. Só que ele encontrou o Fawcett aqui na região do Brasil, ó. Ele encontrou um homem doente e abatido à beira da estrada no interior de Minas Gerais. Caraca. Aí o engenheiro não sabia quem era o Fawcett, não sabia a história. Quando o engenheiro soube disso, ele falou assim, caralho, Às vezes quem é esse maluco? Às vezes ele foi adepto daquela seguinte ideia, né? Pra você encontrar algo que está perdido, você tem que se perder, talvez, quem sabe. Quem Pode sabe ser. ele se perdeu. Pode ser, uma possibilidade aí. Beleza. Aí depois disso, cara, começou a haver uma porrada de gente atrás do Fawcett. Falou, pô, que o Fawcett, ele não desapareceu e ninguém foi atrás dele. Ele desapareceu, então falou, porra, cadê esse cara? Por quê? Porque ele era alguém importante, ele não era um qualquer, não era um louco, ele era alguém relevante. Aí logo depois disso, em 1930, tinha um cara chamado Albert de Winton, que ele era um jornalista, que ele foi atrás do Fawcett, uma expedição inteira. Sabe o que aconteceu Pela com a região. expedição? Ele desapareceu, Todo mundo? todo mundo. Quê? É. Da mesma forma que ele desapareceu. Da mesma forma, Mesma 5 anos região, depois. vamos dizer assim. Na região, desapareceram. Caraca. Desapareceram. Além disso também foi encontrado vários objetos dele na floresta. Baús que ele deixou, só que de expedições antigas, né? E também foi encontrada uma bússola dele, cara. Uma bússola que ele tinha perdida, né? Aí mandaram de volta pra mulher dele e tal. Bem legal a história. É, o cara quando para perde a pensa. bússola, ele O tá cara perde a realmente bússola, o cara tá... fudido, né? O cara tá, assim... É pô, tipo um perder a relógio de bússola, bolso, né, mano? Não, a bússola naquela época, e até hoje na verdade, se você estiver no É, mato, você não tem é, celular. vai ter É a bússola. bússola. É a bússola. Ou E você- conhecimentos, né? Então, pra você perder a tua bússola, cara, você tem que estar mal, como você falou, o Sim. cara tem que estar assim. Tá. Porra, como assim? Como você perde uma bússola? Onde encontrar essa busca? Onde encontrar exatamente? Ela foi encontrada numa região, na região perto dos índios Bacaíris, né? Aí tava com Lá os no Mato índios? Grosso, no Mato Grosso. Não.
Mas não especifica. Foi encontrado perto da aldeia, no caso, né? Perto do Rio das Mortes, do último acampamento dele? Que é do cavalo morto? E Rio das Mortes. Rio do Cavalo Morto. Rio das... Cavalo morto. Ô, Rio das Mortes, cara. De onde que é Rio das Mortes? Provavelmente. Não, mas também tem o... Tem, também né? o- Tem. Provavelmente então. ele não manjava de bushcraft, né? Ah, não. O cara deve. Cara- O que é isso? O cara é o pai do bushcraft? Eu acho. Sabe, né? Acho que é, o cara é o pai do bushcraft, caralho. Cara, talvez. Eu fico imaginando. Alguém tacou ele mesmo, tem como. Cara, eu fico imaginando como encontrar os pertences dele, porque Não. depois encontraram, tipo, então. restos Então, foi encontrar- mortais e então, tudo calma. mais. Aí a gente vai chegar Só lá. um parênteses, eu falo do bushcraft por quê? Porque, por exemplo, se ele ficou perdido lá e teve que construir alguma coisa pra morar, pra ficar um tempo lá, os caras encontram, né? Ó, vestígios de um ser humano que viveu por aqui, entendeu? Tem a cabaninha, tem as coisinhas aí na fogueirinha, entendeu? Porque o cara não sobrevive. Então. Porque o ser humano ele consegue sobreviver até, acho que 2 meses sem comer, só que 3 dias sem água, É. entendeu? 3 dias sem água é. Falar Até pra 2 vocês, meses, você eu- sabia de ser humano sobreviver até 2 meses sem comer? Não, sim, cara, eu sobrevivo mais, você sobrevive mais, né? A gente dura 1 ano sem comer. O Abdallah morre em 3 dias, tá ligado? Louco. Magricelo pra Louco, eu cacete. como 5 vezes por dia, cara. Carai. Mas Então, então. tem um monstro internet consumindo que você tá. Mas o que você tá falando Não, pra é que ganhar acontece- peso, pra pegar o- isso que pegar o você tá shape. falando acontece. Sim. Acontece 5 dias que você fica sem comer, o seu corpo começa a consumir a própria gordura do corpo, né? Sim, Chama catabolismo, né? Coisa parecida, é quando o seu corpo começa a consumir sua própria energia. Mas enfim, vamos lá. Forte. Ó, aí que tá, olha que interessante. Vários exploradores supostamente falam que já encontraram falsos naquela região, sendo escravizado por outros índios, por índios, né? Aí tem um cara chamado Tom Rock, e ele também foi um explorador famoso, e ele disse que conheceu 2 homens brancos chamados Fawcett, TH. Todo mundo conhece. Mas isso né? foi quantos anos depois? 31. 31 já. E ó, o que disseram pra ele? Eles disseram que está coletando rochas há 5 anos na região. Caraca. Os caras aleatórios, assim. 2 homens brancos, no meio dos índios. Né? Aí depois, outro cara importante falou assim, ó, Miguel Tucci, o nome dele, é italiano. Outro explorador. Ele disse que encontrou o Fawcett em 32, né? E ele disse que permanecia em companhia dos índios por interesses pessoais. Que legal, isso eu acredito. Quem sabe? Isso eu acredito. Quem sabe, né? Entendeu? Ah, eles sabem que tem o lugar certo pra mim entrar pra cidade, eu tenho que ganhar confiança. Foda-se minha esposa, foda-se civilização, vou viver com os índios, arranco minha roupa, tiro tudo, renego o meu passado, vida nova, sou indígena. Quem sabe, né? Tá entendendo? Pô, é. Meio brisado, cara, mas. Então, Então, uma mas, história que ó, eu acho que a única ó. pessoa que poderia falar o que aconteceu é ele, né? Ó, eu É, vou o contar pra filho, vocês né? aqui, ó. O que o Childress escreve no livro dele, ó, na página 327. Quem? O David Childress. Ah. Continuando dele como biografia. Sim. Em julho de 33, a narrativa de Virgínio Passione sobre a expedição até o rio Culuene foi enviada ao presidente da Real Sociedade Geográfica de Londres, pelo Monsenhor Conturron. O relatório informa que 3 homens brancos, cujas descrições se encaixam com os dos membros do grupo de Fawcett, estavam vivendo por alguns anos já com os índios Aruvudus. Aruvudos, né? Um daqueles homens se casara com uma jovem índia, a qual deu à luz a um filho mestiço, de olhos azuis. Aí começa a ficar estranha a história. Como assim? Né? Será que era mesmo Fawcett? Sim. Naquela época? Aí O agora, azul ó, pra querer dizer que era britânico, né? É, sim, é. nem sempre, né? Tem olho azul, né? Não, sim, Aí, não, mas calma. o que ele quis dizer... Sim, Calma, sim. não, a história vai ficando cada hora mais estranha. Vai vendo. Sim. Mais ou menos em 1937, uma missionária americana chamada Martha Mounich, ela escreveu uma carta à senhora Fawcett, informando sobre os movimentos do seu marido no Brasil. Essa moça era uma missionária. Missionários naquela época, eles vinham, até hoje fazem isso, né? Eles vão entre as tribos, Sim. ficam querendo Catequizados. né? catequizá-las, no caso. Né? Então o que acontece aqui? Então essa escritora, ela começou a escrever sobre isso, né? E ela falou sobre o movimento do Fawcett no Brasil, né? E sobre a morte... A catequista. A Né? catequista, sobre a morte de Rimmel, sobre o casamento do filho, né, que é o Jack Fawcett, com uma índia, e o nascimento do filho que veio do casal, né. E ela também relatou a morte de ambos, os Fawcetts, por parte dos mesmos índios que os mantinham presos. Teoricamente eles estavam presos, esses índios, né. A mesma senhora afirmou ter visto o filho de Jack 2 vezes, quando bebê, recém-nascido, e anos mais tarde, em 34. Então, anos mais tarde quer dizer o quê? Que faz tempo já que a criança já tinha nascido. E sim, eles não chegaram no momento algum pra perguntar algo pra esses índios? Eles não chegaram a perguntar, ou vocês têm alguma prova disso, que isso realmente aconteceu ou não? Então, o Jonas tem umas teorias que falam sobre isso, né?
na parte mais mística. Não importa. Cara, não, vou jogar real aqui. Não, o caso daquela moça que... Assim, o discernimento Calma que eu vou chegar vem lá. a partir das pessoas que estão nos escutando. Calma que eu vou a chegar pessoa ela pode acreditar ou não, mas a gente não está querendo fazer que ela acredite, a gente está apenas contando. Sim, vou chegar nessa parte, calma. Sim. O que acontece? Tem toda uma história por trás. Quando Jack, filho de Percy, ele veio ao mundo, foi feita uma profecia pra ele. Tô falando real, cara. Não é fazer cara de tristeza, não. É sério, mano. Tem algumas partes mais holísticas que falam que a verdadeira aventura não foi do Percy, foi ele levar o filho. Que seria, ele, pra quem é dessa parte mais holística e tudo mais, das pesquisas que eu fiz e tudo mais, dessas crenças, desse misticismo por trás da Serra do Roncador, que ali seriam embocaduras, haveria portais, eles se apresentariam em portais. Alguns nativos da região dizem que existem os guardiões dos portais, que seriam os nativos, os originários chavantes. Só que não seriam esses chavantes que vocês veem. Eram índios tipo de 2 metros, meios mestiços, sim, claro. Olhos claros, entendeu? Que eles seriam guardiões dos dois mundos. As embocaduras se apresentariam para pessoas merecedoras, tá ligado? Que acreditam nessa coisa da terra eterna, tipo Agartha, Shambhala. O que acontece? Há teorias dessas religiões que falam que quando ele foi concebido, o Jack, na verdade, ele já foi feita uma profecia, né, dos místicos que você citou lá no começo, desse misticismo da época que ele consultou os místicos. Então o que acontece? Fizeram uma profecia para o filho dele. A teoria é baseada, a história do desaparecimento é uma missão que o Percy tinha que levar o filho para essas cidades internas, entendeu? Intraterrenas, para esses seres intraterrenos. O que aconteceria nesse misticismo todo aí que o pessoal acredita? Isso aí vem de uma religião. Uma religião ou de uma sociedade secreta? Cara, seria mais uma sociedade secreta, mas então eles agem como uma religião, né? Entendendo? Pra quem acredita, eles... Assim, eu não estudo. Então o que acontece? O Jack Fawcett, quando ele foi concebido, já tinha essa teoria de que segundo alguns místicos, né? Ele já seria predestinado a grandes feitos, mais que o pai. Mas esses feitos dele seriam, segundo essas religiões, como é que você disse mesmo? Cultos? Sociedades secretas. Eles acreditam que, na verdade, o Jack, ele foi pra dentro dessa cidade, Agartha ou... tem várias. Tem a Agartha. Então, ali seria a entrada pra Agartha, né? No caso, para aqueles que acreditam. Que essa teoria seria para o filho dele. Que o filho dele faria um grande desfeito. Ele traria a miscigenação dos povos europeus para esses povos intraterrenos, tá entendendo? E assim, na Serra do Roncador, cara, existem várias histórias lá que são bem sinistras. Por exemplo, tem a Lagoa Encantada. O que acontece? Os índios chavantes ali no Xingu, eles têm relato deles de quando eram crianças, eles cresciam na região. E essa lagoa, na verdade, seria a Lagoa Encantada, é um lugar de água cristalina. Não bem cristalina, mas ela é um azul assim, é muito bonito. Dá uma pesquisada. Cara, você vai ver que eles têm estudos que eles fazem em cima, medição, eles já mediram a profundidade, não tem um fundo. É como se fosse um buraco mesmo, que em alguns rituais dessas religiões tem vídeos na internet dessas luzes saindo, cara, gigantescas saindo assim, sabe? Relatos. E não habita nada nessa água, nada. Tem fundo, né? Não, cara, não sei o que tem, não sei, não, a gente nunca alguém entrou lá dentro, não sabe, não tem conhecimento se alguém já entrou, entendeu? Mas é muito estranho, por quê? Essa lagoa encantada é meio que sagrada pra eles, é bem assim, protegida e tudo mais, né? E eles dizem que ali é uma entrada para o mundo subterrâneo. Né, essas entradas. São Tomé. Então, como também tem tipo Machu Picchu. Lá há regiões onde há fundo, só que tem alguma região ali que não é funda, ou que é muito funda e que vai para esse lugar. Sim, são as entradas. Tem pontos, né? que tem fundo sim, mas deve ter fundo sim. Teoria mesmo que fala sobre o Jack é que ele foi destinado. Jack Fawcett. Oi? Jack Fawcett. É o Jack Fawcett. E na verdade a teoria é que ele estava predestinado para grandes feitos, só que dentro da Terra, né? Por isso que às vezes falam que depois surgiram outros índios diferenciados. Já foram vistos algumas pessoas dessas sociedades secretas, eles falam que já encontraram determinados tipos de índios mestiços, meio que
indígenas europeus, tá entendendo? Com olhos azuis grandes, de 2 metros. Sim. Esse tipo de ser, esse tipo de relato, no caso, sobre indígenas, ou índios, nativos, que são miscigenados ou que são de pele de tez branca, é encontrado em vários povos. Sim. Até comentei contigo, né? Esses dias, sobre a Ilha de Páscoa. Eu até pensei aquele livro sobre a Ilha de Páscoa, porque quando ela foi descoberta, a princípio, lá no passado, mais ou menos nos anos 1700 e pouco, pelos holandeses, a primeira tripulação de holandeses que passou na região, que foi no dia de Páscoa, por isso que o nome Ilha de Páscoa, Sim. eles observaram que tinham vários homens muito altos, também de 2 metros, muito brancos e ruivos, com orelhas bem grandes naquela região. Então, no caso, os próprios incas, eles consideravam uma raça superior, os principais, né? Porque é o seguinte, o que são os incas? O nome Inca é dado apenas para os reis. A tribo chamava-se Quichua, certo? Os incas eram só os reis. E eles se consideravam seres superiores e consideravam seres que de sangue azul, entre aspas, né? Então, essa questão de raça existe já o encontro de homens brancos nessa região existe há muito tempo, sabe, essa miscigenação. Muitos acreditam que possa ter sido por influência dos nórdicos que vieram para cá, ou dos fenícios que vieram para cá. Nós temos vários relatos, vários escritos encontrados no Brasil. 1500 até hoje, os caras foram estuprados, né? Não, mas até antes, querendo ou não, antes disso. Sim, mas é meio que com certeza vai ter, né? Porque os caras arregaçaram os índios, então. Minha visão, Realmente. minha tataravó é... índio deve Não, ter. Minha tataravó foi feita assim, cara, a linhagem é eu assim. digo que já foi encontrado antes dessa época relatos de pessoas que tinham uma tez mais clara. Ah, sim, né? sim. Porque, por exemplo, os próprios nativos, os Olmecas, eles eram de tez muito mais escura, os Olmecas. E as estátuas dos Olmecas mostram mesmo. Eles têm uma fisionomia física muito mais africana. Os Olmecas, eles seriam anteriores aos Incas, Aztecas, esses povos, essas culturas, Acho né? que são contemporâneos. Contemporâneos, né? É porque os mais ficavam aí na Guatemala, os Olmecas ficavam ali mais pelo México, se eu não me engano. Os Olmecas e os Toltecas. Mas datando assim o período em que eles habitaram na Terra, né? Que eles habitaram na Terra. Seriam anteriores aos Aztecas, os Maias ou depois deles? Todos eles. Quem? Qual é a época, né? Quem você disse? Tolteca. Você está falando de quem? Os Olmecas, no caso. Ah, não, são todos contemporâneos ali. Ah, tá. A gente chegou na... Olha onde A gente vai ter um tá, episódio cara. especial para falar dos Olmecas, dos Toltecas. E dos Aztecas. Também Aztecas. sobre Os as Maias criaturas. Então, aí que tá. Uma coisa interessante, né? Por que essa analogia com a América, no caso, a própria cidade onde o Fawcett diz ser Atlântida, por que ele fez isso? Porque ele considera que, no caso, essa região tem ser Atlântida? Porque em toda a América, o termo Atol existe. E Atol é um sufixo que ele é associado a Atlântida. Então, vários povos têm esse termo, né? Quando nós falarmos só sobre Atlântida, nós veremos sobre isso. Mas, por exemplo, um deus famoso aqui na América, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl é a serpente plumada. E a expressão Atol existe em vários povos aqui da América. Isso é muito fantástico, mesmo assim, isso é muito fantástico. Mas voltando à história, nós fomos para bem longe agora, né? Fomos para outro lugar, né? Conhecimento sempre é bom. O que nós podemos então determinar aqui? O Coronel Fawcett, ele era um homem completamente... Já estamos chegando aqui Finalmente. Finalmente, né? No final lap. Fecho da história do... Nós estamos no final lap, praticamente. Só pra dar um adendo aqui. Não pode dar lenda, tô brincando, pode falar. Puta merda. Aqui, Olha o nível aqui, que já estamos chegando aqui. Eu falei que era uma ditadura. Eu tô falando pra você. Corta. Não, a gente vai cortar isso daqui. Com certeza a gente vai cortar. Aqui não tem fascista. Foda-se o fascismo. Peraí, mano. Assim, se a gente fosse pegar todas as informações que são trazidas pra nós do tema, a gente ia ficar aqui uns 2 anos falando só sobre isso daí. Sobre sociedades secretas, essas coisas que tem em volta. Porque assim, são 2 vertentes da história. As principais, as mais interessantes que nós trouxemos aqui foi a história principal do Fausto Coronel, né? E essa parte mais mística que envolve o lugar da Serra do Roncador. Não tem como falar do nosso amigo Percy sem falar da Serra do Roncador, não é mesmo, Vidal? Claramente. E é fantástico isso. Então, assim, essa analogia dá mais 2, 3, 4, 5 mil episódios. Nós faremos um futuramente sobre, no caso, outras civilizações que estão perdidas aqui no Brasil e também na América do Sul. Porque, cara, aqui é uma região
que eu não sei se vocês conseguem parar para pensar nisso, mas aqui não teve um povo bem desenvolvido. Por exemplo, Sim. a Guatemala teve os maias. É isso que eu me pergunto A sempre. gente teve os astecas. Só que, cara, aqui no caso, os povos eram um pouco diferentes. E no caso, pode ser que tenha havido povos aqui, existido povos aqui, que viviam muito mais entre as selvas mesmo, sabe? Então, há muitos relatos. Região de Minas Gerais, na região do Sul, tem várias civilizações, que eu tenho aqui até nos próprios livros também sobre isso. Então, futuramente tem mais episódios sobre isso aí. O Ré quer falar, deixa ele falar. Fala, Ré. Vamos fazer assim. É o seguinte, vamos deixar aí pro nosso público, né? Eles deram o feedback deles, né? Vamos ver o que eles estão achando. Se eles gostaram, se eles estão gostando das histórias aqui do Brasil, se eles querem outros tipos de história. Então faz assim, galera. Quem tiver ouvindo a gente, sempre deixa um feedback, puder deixar um comentário, deixar um feedback aí, ajuda a gente a saber que caminho que vocês estão gostando. Se vocês estão gostando do que a gente está falando, se vocês estão gostando sobre a parte das teorias, a parte da história, se vocês gostam. Enfim, vamos aí. Vocês Faz uma postagenzinha lá, um comentáriozinho lá no Instagram e fala, no pô, marca a Insta. gente no story lá, fala, cara, esses malucos falam merda pra caramba, pelo Isso amor de mesmo, Deus. @, Cabana do Mistério. Isso. No saldo E é lá. isso aí, o respaldo de vocês é o mais importante. É a partir daí que a gente vai saber se a gente está seguindo o caminho certo ou não, beleza? Continua. Se vocês gostarem, teremos muito mais histórias sobre o nosso Brasilzão aí, que é enorme. Peraí que agora Brasil o tem Jonas histórias? quer falar, o Jonas quer falar. Cusão, cuzão. Peraí. Espera, vamos deixar o cara falar? Vamos deixar o Jonas falar. Fala não, Jonas. Pode falar, Jonas. 3 horas depois. Tem histórias, cara, aqui no Brasil que não conhece. Nem todo mundo conhece. Sim. Cara, eu me surpreendo com histórias do Brasil. Você vê história Bolívia, Colômbia, Peru, Chile, Patagônia, A gente conhece Argentina. muito mais história de Porra, algum lugar velho. que do Brasil. Quase a gente não sabe a história do Brasil. é. Cara, história do nosso Brasil. Nós temos histórias riquíssimas, tanto no meio ufológico, tanto no meio místico, tanto arqueológico, no meio... Geológico. Cara, geológico. Cara, essa região aqui, cara, ela é fantástica. Se você começar a estudar, por exemplo, a geologia de Minas Gerais, por exemplo, desde o passado remoto, essa região estava conectada com a África. E ao longo de milhões de anos, saindo da Pangeia, virou para... Cara, é fantástico, fantástico. Cara, nós temos também histórias dos jesuítas também, como eles caminharam por aqui, eles relataram várias coisas, né? Mas, hoje nós estamos falando do Fawcett. Nós temos que acabar a história. Né? Porque senão a gente vai... Que pra mim a parte mais interessante é do final, é agora em diante. Então, né? agora se for Muita finalmente, gente vai concordar com a gente ele. queremos saber o seguinte. E aí, o Fawcett, ele desapareceu ou não? O que aconteceu com ele? Eu vou ler aqui um outro trecho do livro do Fawcett, do David Childress, que é o seguinte, ó. Tempos depois, a autora Martha Monette, ela produziu um livro, né? chamado Pioneering for Christ in Xingu Jungles. Então seria o pioneirismo de Cristo, né? Nas selvas de Xingu. Né? Porque ela era missionária. Xingu é onde? Xingu é uma tribo. É uma tribo. Xingu é acima um pouco ali de Cuiabá, aquela região ali, no Grosso Goiás, Xingu, entendeu? Aquela Parece região chinês, ali. né, esse nome. Xingu. Não, cara, Alto Xingu. Não parece? Então, Parece. aqui, ó. Nada a ver. Aí aqui no caso tem uma situação dela aqui, ó. Parece certo que ninguém jamais desceu o Rio das Mortes. Olha lá. Apenas as cachoeiras que desaguam no rio Araguaia são conhecidas. Cerca de 1.200 quilômetros de seu curso são impossíveis de serem atravessados em virtude das fortes corredeiras e dos perigosos índios chavantes e caiapós. Vamos lá. Interessante isso, né? Todas as expedições que tentaram a descida foram interceptadas e forçadas a voltar pelos ataques desses índios, que matam a todos indistintamente. Quase sempre a pauladas. Eu vou te matar, pô! Assim é a região na qual dizem que o Coronel Fawcett, seu filho Jack e o Rayleigh Rimmel ainda vivem. Beleza, né? Continuando também a história. Tempos depois surgiram boatos na mata trazidos pelos índios de que os Fawcetts, né, estariam sendo mantidos como prisioneiros dos índios Curicuros, né? E que Jack Fawcett teria sido forçado a se casar com a filha do chefe, correto? Daí explicaria o parentesco, né? Eu aceitaria. Existe aquela teoria de que o pau que eles usaram pra bater nos dois primeiros quebrou. E aí na hora que chegou no terceiro ele continuou vivo, né? Tô brincando. Então, Não, brincadeira dele. aqui ó, os Curicuros visitantes, né, os Curicuros, os índios, declararam que Rayleigh Rimmel havia morrido de febre
e de infecção provocada por picada de insetos. O coronel e seu filho, disseram eles, os curicuros, né? Os índios, tinham seguido em direção ao Rio das Mortes e desde então não se ouviu falar mais deles. O irmão teria morrido de febre e Fawcett e o seu filho foram embora. Esse nome maravilhoso do rio, tem alguma ideia de onde que ele surgiu? Você não viu que a autora falou que era um rio muito perigoso? As cachoeiras lá é é brutal. Isso, é brutal, sim. Rio das Mortes. Pisou lá, bonito, né? pisou lá, Deus. Mas rapidinho, Abdala, lembra que eu ia contar com vocês sobre um pequeno documentário, um relato de uma índia que tinha uma bisavó... Então, a gente vai chegar lá, que bom, vai que bom. Vamos chegando lá. Vai vendo. Continuando ao texto. A autora relata ainda que os outros índios que disseram que o coronel Fawcett e seu filho haviam ido para a tribo dos índios Calapalos depois de sair dos Curicuros. Então, para e pensa. Seu objetivo era localizar o caminho para a cidade perdida, localizada ainda mais a leste, mais para longe de tudo. Logo no início, os Calapalos tentaram dissuadir os exploradores de seu objetivo, dizendo-lhes que seria impossível atravessar a densa floresta, pois, além da falta de água e alimentos, os mesmos estariam mercê dos ferozes caiapós. Os caiapós, na época, eram índios comprovadamente ferozes e hostis, e não hesitavam em capturar, torturar e matar os que se aventurassem a invadir as suas terras. Então, assim, eles se matavam com pau, mas antes disso eles te esculachavam antes. Esculachavam antes. Mesmo assim, a despeito do conselho dos índios, né, o coronel conseguiu convencer 8 membros da tribo, dos Calapalos, a acompanhá-lo até um trecho, e o grupo seguiu adiante. Depois de 4 dias de viagem através do Culuene, avançando para leste em direção ao Rio das Mortes, o suprimento de água e alimentos terminou sem que houvesse a menor possibilidade de reabastecimento. Então, assim, eles estavam completamente ferrados. Um cara com a experiência dele, acho que não programou isso, né? Todos estavam exaustos. Os Calapalos, reconhecendo o perigo, imploraram para que os pescadores voltassem com eles para a sua aldeia. Contudo, aqueles homens estavam determinados a seguir em frente e deram as costas aos índios. Quando deram as costas, o que aconteceu com eles? Bravo. 3 deles, ofendidos, atiraram nos exploradores pelas costas. Calma, vai vendo. Calma. Esses os Calapalos, né? Sim, alguns acham que foi por piedade, né? Que os índios mataram porque eles estavam impedindo que o coronel caísse nas mãos dos cruéis inimigos, né? Porque assim, para e pensa, se eles caíssem lá, eles até gostavam deles. Só que se eles caíssem lá, cara, acabou. Era só esculacho. Iam ser torturados, né? Torturados e até o momento o que se acredita é essa situação. Mais uma coisa, lembra que a autora falou que supostamente houve uma criança que surgiu? Sim. Criança loira? Monish, que é a mesma autora, escreveu também que o nome do garoto índio, filho de Jack, era Dulip. Dulip é horrível, Nossa, né? que nome, parece nome de pirulito, velho. Em 44, em Lima, Brian Fawcett, o filho mais novo do coronel Fawcett, que não foi na expedição, né, recebeu um telefonema do Sr. Edmar Morrow, em São Paulo. Morrow disse-lhe que havia estado com o jovem índio, de nome Dulip, né, e que dizia ser filho de Jack. O Morrow ofereceu para levar o menino, né, até o Brian. 7 anos mais tarde, o Brian descobriu que o garoto ele não era homem branco, ele era só albino. É? Caraca. E não era ele mesmo, então. Então, e agora? Cadê? Como é que explica isso? Então, peraí, então o Jack não casou com a mulher. Sim. Então talvez o Fawcett nem morreu ali. Sim. E agora, pessoal? E agora, José? Mano, eu não tô zoando a condição, tá ligado? Da pigmentação agora, da José? pele. Mas, agora, mano, José? eu tô pensando, tipo, o cara vou levar. O cara é branco, o índio é branco. Chega lá. Porra, mano, o índio é albino, velho. E agora, José? Recentemente, como eu disse, né, que eu vi a pequena entrevista dessa índia, e ela conta, né, ela é uma índia da tribo Kalapalo, e que uma ancestral dela, acho que acho que foi bisavó dela, disse que na época do Fawcett, da família Fawcett, dos Fawcetts, né, ela jura de pé junto que a tribo dela não assassinou o pai, o filho e o amigo. Por quê? Acabou caindo em cima deles uma forma meio que de assassinos, tá ligado? Eles viraram as costas e eles assassinaram eles. E ele fala, não, nós não matamos eles, o que eles fizeram foi, olha, aumentar mais o misticismo atrás da situação ainda. Ela disse que a avó dela falava que eles foram lá, eles ficaram alguns dias na tribo, entendeu? Alimentaram o chefe da tribo, tá vendo? Ele alimentou eles dormiram nas ocas, num lugar confortável, né? Para eles, né, claro, mas foi de bom grado, né, assim, de bom coração.
Eles ajudaram eles, deram mantimentos, disponibilizaram alguns guias. Algumas teorias acusam, a história acusa, né, que eles assassinaram eles, né, para não ter uma morte pior. Esse é um dos relatos, tem outros, sim, né? sim. Mas o que acontece? Ela fala assim, olha, nossa tribo não assassinou eles. Como dizem que eles viraram as costas para nós assassinamos eles. Não fomos nós. A avó dela contava para ela essa história. Porque ela falava, um dia a verdade vai chegar, né? E não vai... nós não fomos nós. Pela história, há essa acusação. Só que essa indígena, essa mulher indígena, né, da tribo dos Calapalos, ela mesma afirma, não, minha bisavó, que você me contou, que não, conhecemos o coronel, o filho dele, e nós não fizemos nada, nós simplesmente nos despedimos deles no Rio, não foi no Rio das Mortes, foi no... Cavalo morto? No Cavalo Morto, no acampamento Sabe lá dele. a história do cavalo morto? Rapidinho. O cavalo dele realmente morreu. E aí ele foi o cavalo morto. Aí nomearam de cavalo morto, que é o último posto, é o último posto ali até a região da Mata Aberta. O cavalo dele morreu, a história tá aqui no livro, juro pra ti. Ai, caramba. Aí o que acontece? E ela afirma que não, que eles não mataram ele e elas querem meio que limpar o nome dos Calapalos, sabe? Tipo, como assassinos desse explorador, né? Sim, claro. Porque depois eles encontraram a história deles, né, Abdala? Foi explorações na região ali perto do Cavalo Morto, até que encontraram algumas ossadas e tudo mais. Alguns falam que até o próprio Vilas Boas foi meio também cuzão, né? Porque, ó, em 51 o Vilas Boas ele publicou uma confissão, né, de um chefe, Izarari, dizendo que ele havia matado o coronel. De qual tribo? Eu acho que era o Calapalos mesmo. Calapalos, né? Então, aí ó. Eita, mentira. Vai, continua. Aí no caso, muitas pessoas falam que na verdade... Não, na verdade, alguns falam que foi meio que forjado essa ideia de que essa confissão foi só para poder meter o louco mesmo. Sim. Então é um mistério, ninguém sabe ainda assim. Que, por exemplo, as ossadas do Fawcett falam que não são dele, né? Que os dentes não batem, etc. Então até hoje ainda é um mistério, se ele morreu ou não, se ele desapareceu ou não. Porque eles falam que a ossada era de um europeu, tá entendendo? Os ossos eram um pouquinho maiores, porque eles falavam que ele era alto. Entendeu? Ele tinha 1,80m, por aí mais ou menos. Após minucioso exame, os técnicos do Real Instituto de Antropologia de Londres informaram que os ossos não pertenciam ao coronel Fawcett. Possivelmente seriam de Albert de Winton, que também se perdeu em 30. Lembra como comentei? Sim. Eu falo que os ossos poderiam ser dele, não do Fawcett. Então, né? Aí beleza, então vamos lá. O próprio Tillius aqui fala que o chefe dos Calapalos, o Izarari, isso bate de frente e corrobora, na verdade, o que você falou, e o que a própria nativa também havia dito. Sim. Falam que ele pode ter mentido quando ele confessou que matou os caras, né? Porque os ossos não pertenciam ao Fawcett. Talvez o próprio Vilas Boas tenha vendido essa informação para poder ficar, nossa... Tava no hype na época, né? Então, eu tenho aqui uma notícia fresquinha. Cara, desbravar o Brasil, né, velho? Entendeu? Então assim, cara, é muito absurdo. Então aquela ossada que encontraram, que teoricamente era dele, não é provado que é dele, então. A família também não aceita nem fazer... Dizem que a família não aceita nem fazer exames, tá ligado? Porque, tipo assim, eu acho que eles ganham um pouco com o mistério em cima, cara. Venderam os livros, tem série, tem filme. Então, aí você acha que vai... Às vezes eles até sabem o que aconteceu, só que mantém aí, vamos cara, vivo não está. Vamos manter do jeito que tá, para poder ter uma repercussão maior, né? Sim, cara. Às vezes ele bateu a cabeça na árvore e morreu. Não ia ter graça contar essa história, né? Sim, perseguindo de seres intraterrenos, de luzes intensas e que ele se perdeu na mata. Porra, qual que seria mais plausível? Nenhum, cara. Porque, tipo, você não tava lá, a gente não sabe o que aconteceu. É um mistério, mais um mistério. Então, Jonas e Reto, eu acredito que... Bom, a história dele, nós não contamos basicamente toda a história, né? E nem contamos toda a quest que ele fez. Porque também não tem, de certo modo, o diário dele. Quando nós conhecemos alguns autores, como por exemplo, alguns outros exploradores interessantes, como o próprio Thor Heyerdahl, que viveu, se aventurou e depois conseguiu depois contar a sua história, que é o contrário do Fawcett, nós tínhamos o diário de bordo dele, entre aspas. Então nós víamos tudo que ele contava, podemos ler, né? No caso do Fawcett, não. Então nós não temos como contar por onde que ele passou, o que ele subiu, o que ele viu, porque simplesmente ele só foi e desapareceu, sabe? Então esse é o absurdo da história. Então assim,
Ainda houve depois dele vários relatos de pessoas que desapareceram na mata naquela região, pessoas que observaram luzes estranhas lá, que lá é uma região de muita observação de OVNIs. Demais, cara, demais. Que Minas Gerais é uma região que é foda pra caralho, que tem muita observação de OVNIs. Sim, mas a Serra do Rocador, cara, lembrando que ela não fica em Minas, mas ela fica ali pra cima da Barra do Garças, né? Que é Mato Grosso, a região indo pra cima ali, vai... Então, pessoal, o que acontece aqui então é o seguinte, é que a história do Percy Fawcett ainda é um mistério, porque tem várias e várias teorias sobre ele. Ainda observamos seres estranhos e luzes estranhas nessas regiões. Ainda há muitos fenômenos que nós precisamos esclarecer ainda sobre essa região, sobre o Percy Fawcett. Então, pessoal, é o seguinte, ainda há muito mistério, ainda há muita coisa sobre ele para ser pesquisada, para ser relatada. Não só sobre ele, né? Nós não sabemos então se ele realmente morreu, se ele encontrou mesmo essa civilização. O que nós sabemos é que ainda há mistério sobre esse lugar. Tem lugares aqui na Terra que sequer ainda foram explorados, que o homem nunca tocou. Ou quem sabe ele encontrou o portal, né? Quem sabe ele encontrou o portal. cara, só 0,5% da costa terrestre foi explorada. Então assim, ainda há muito mistério sobre isso. E nós esperamos que o que nós debatemos aqui hoje tenha trazido uma aventura legal, uma história interessante. Eu fico feliz pra quem ouviu a gente até agora. Teve a paciência, doou um pouquinho do tempo aí pra escutar a gente, né, do seu dia a dia aí, a correria. Você falou, pô, vou escutar esses maluquinhos aí. E deixa lá seu feedback. Chama a gente pra conversar aí no Instagram. E sempre vai estar solícito ali pra bater um papo, trocar uma ideia, falar umas teorias, quiser ouvir umas histórias também. Manda ideias pra gente também, né? Máximo. Isso é fantástico, cara. Isso é o máximo. Lá no Insta. E, por favor, deem um respaldo pra gente aí do que vocês querem. Se vocês estão gostando do tema ou não. Mas tem um questionamento aqui, ó. Aquele, o maior de todos? Você sabe o que é, né? Esse aí é, cara... Bom, esse questionamento aí, cara, mano, ó, eu nem quero assumir essa bucha aí, mano. Eu também não. vamos deixar ele no ar, então? Não, você tem que dar... Afinal, quem são eles? Quem são eles?